Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Mayara e nesse vídeo eu vou abordar os assuntos referentes à unidade 4, a última unidade do livro 3, no qual a gente vai identificar alguns aspectos referentes a clima, localização, aspectos naturais do continente asiático. Então, pega o seu livro para que você possa acompanhar junto comigo. A gente está na página 424. Vamos começar. Bom, a primeira informação que o livro nos traz é em relação à localização desse continente. A Oceania é considerada como um novíssimo continente, uma vez que foi a porção mais recente a ser colonizada, e também é o menor continente. Esse continente vai ser composto por 14 países e diversas possessões, né? Tem um conjunto de inúmeras ilhas, e essas ilhas a gente consegue agrupar entre a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. A Melanésia ela vai ser caracterizada pelas populações em estágio primitivo de desenvolvimento, né? São os aborígenes, aquelas pessoas que têm um contato, na verdade, eles não possuem contato, né, com outras civilizações e possuem uma maneira muito primitiva de vida. A Micronésia, o nome já sugere, né, micro vem de pequeno, então são pequenas ilhas de formação vulcânica. Essa formação, né, ela também vai ser coralígena, que tem a ver com o acúmulo de corais. E, por fim, a Polinésia, que são várias ilhas na porção do extremo leste, onde a gente vai ter o Havaí, onde tem Samoa. O Havaí é uma questão interessante, porque se a gente for pensar em termos geográficos, o Havaí, essa ilha, se encontra no território da Oceania, mas em aspectos administrativos fica a cargo dos Estados Unidos. Esse é um mapa físico que vai abordar essa divisão, né, do território. Aqui a informação que o livro trouxe em relação a ser um novíssimo continente, né, em função da sua localização. Com base naquele mapa, vem um exercício de jogo rápido. A gente vai ter uma videoaula no qual eu vou realizar a correção dos exercícios dessa unidade. Mas esse daqui, como o nome já diz, é jogo rápido, a gente pode fazer essa correção, né? Que bastava você olhar para o mapa que está em cima e identificar as linhas imaginárias, no caso o Trópico de Câncer, a linha do Equador, a linha internacional da data e o Trópico de Capricórnio. Em relação à iluminação temperada e intertropical, e os hemisférios oriental e ocidental, tá? Depois, o livro já aborda a questão da geologia e da geomorfologia. Essa porção do planeta, né, a porção do continente da Oceania, ela se encontra numa área de grande instabilidade tectônica, porque é conhecida a área do Círculo do Fogo do Pacífico, área no qual a gente tem o encontro de placas tectônicas, uma intensa atividade sísmica, diversas ocorrências de erupção vulcânica, exatamente pela grande atividade tectônica que se encontra nessa área, tá? Ainda em relação à geologia, mostra o ponto culminante, que é o Monte Cook, com seus 3.756 metros de altitude. Em relação, deixa eu subir um pouquinho porque a gente consegue ver o mapa também. Em relação à questão geológica, o continente ele foi originado, né? Ele possui uma formação bem antiga, ele contempla a porção lá do Gondwana, né, com a África, América do Sul e a Antártida. Lembrando que o Gondwana é aquele esquema no qual a gente tinha os continentes unidos e posteriormente eles foram particionados e se dividindo, né? Ficaram afastados. Depois, já na página 426, vem falando mais sobre a questão do relevo.
percebam, né, de acordo com a legenda, deixa eu só botar meu rosto para cá, de acordo com a legenda, que a gente vai ter uma predominância, tá? De altitudes baixas e altitudes médias. O pico é realmente lá o Monte Cook. Essa cordilheira, ela vai, né, se estender na porção leste, e ela localiza-se na porção leste e se estende do norte até o sul. Como esse relevo, ele é um relevo muito antigo, ele apresenta formas arredondadas, isso porque ele passou por vários processos de erosão. Quando esse relevo é mais recente, a gente tem a identificação de um relevo mais íngreme. Um relevo arredondado é porque ele passou por processos erosivos, né? Erosão eólica, erosão pluvial, né? E vai esculpir esse relevo, trazendo essa formação mais arredondada. Acerca das porções, né, com menores altitudes, tem a bacia artesiana, ela já vai ser mais localizada na porção sudeste, onde a gente tem a formação das planícies fluviais, e o Planalto ele já está localizado na porção oeste. O diferencial, né, a questão em relação ao Planalto, é que é uma área muito rica em minerais metálicos, exatamente por causa da formação geológica. Depois ele fala um pouquinho sobre a questão da hidrografia. Os rios são pouco expressivos, né, exceto, obviamente, com a questão da bacia artesiana, mas, de modo geral, a hidrografia da Austrália, ela vai ser pouco expressiva, né? A hidrografia, né, os rios, eles vão ser mais utilizados na questão de navegação e na questão da irrigação, só que a maioria dos rios, eles são temporários. Rios temporários é aqueles que vão possuir água no período de maior pluviosidade. Em períodos de baixa pluviosidade, eles não se mantêm, tá? Sobre a questão, né, da bacia artesiana, o rio Muraí e o Darling é o que tem são mais significativos, né, nessa porção. Essa aqui é uma imagem do rio Darling, do rio Muraí, na Austrália. Depois tem uma informação importante também, né, acerca das bacias subterrâneas, das águas subterrâneas da bacia artesiana. Seguindo, o livro vai abordar a questão dos tipos climáticos. Percebam que, apesar dele apresentar uma variedade climática, vai existir uma predominância dos climas áridos e semiáridos, e a gente consegue fazer essa confirmação por meio do mapa. Percebam que a predominância está nessa cor amarela, né, que no caso deserto árido, e nesse alaranjado mais clarinho, que é o semiárido, na porção mais central, né, do continente. Seguido, né, de uma porção equatorial, tropical, mediterrânea e subtropical no continente. Mas a predominância são desses climas quentes, tá? O clima semiárido e o clima árido. Na porção sul do continente, na região da Nova Zelândia, no sudeste da Austrália, ocorre o clima temperado. Quando a gente fala de temperado, dá aquela ideia das estações bem definidas, né? Uma comida bem temperada é aquela no qual você consegue sentir, perceber todos os sabores. O clima temperado, você consegue identificar as 4 estações bem definidas e em função disso também vai apresentar chuvas bem distribuídas. Ui, gente, desculpa. Obviamente, né, em função dessas condições climáticas mais favoráveis, isso vai influenciar no processo de distribuição da população, porque, obviamente, as pessoas vão preferir morar em áreas no qual a condição climática é mais agradável, do que, por exemplo, você morar em uma área de clima desértico, em clima de semiárido, no qual você tem condições extremas. Como a porção sul vai possuir um clima mais agradável, vai influenciar também nessa questão da distribuição da população, tá? Depois, fala da porção sul, né, do país, com a ocorrência do clima mediterrâneo. O Mediterrâneo ele já é marcado por um inverno mais chuvoso, um inverno mais úmido e um verão mais quente.
A porção sudeste já é marcada pelo clima subtropical, daquela ideia de abaixo, então está abaixo do trópico, já vai ser marcada, né, por um inverno com temperaturas mais baixas. Aqui a gente tem a representação de 3 climogramas, exatamente referente a cada uma dessas porções, né? Sul, Sudeste, Sul da Austrália e Sul da Nova Zelândia. E só para relembrar, né, como é que a gente faz a leitura do climograma, ele sempre nos mostra em uma coluna a questão da precipitação e na outra coluna a questão de temperatura. A temperatura vai ser marcada por essa linha vermelha e as barras na vertical representam a pluviosidade, os índices de precipitação, né? Percebam, por exemplo, que o clima temperado, ele é marcado por uma variação de temperatura, né? É uma amplitude térmica, essa variação considerável, até mesmo porque as estações vão ser bem marcadas. O verão, ele vai apresentar temperaturas mais elevadas e no inverno as temperaturas caem consideravelmente. Percebam ainda que a média está entre 15 a 5 graus, então vamos colocar aí 10 graus de amplitude térmica e é considerável. É um período que não tem estação seca. Percebam que no sul... Gente, eu não consegui tirar essa notificação, desculpa. Percebam que no sul da Nova Zelândia, né, com o clima temperado, a precipitação ela é constante. Todos os meses tem um alto índice de precipitação. Diferente, por exemplo, se a gente for comparar o último subtropical, de agosto a setembro, né? Mais especificamente, a gente consegue entender ele de abril, né? De abril até setembro, tem uma queda nos índices de precipitação e automaticamente tem uma elevação na temperatura. Essas são as marcas que a gente pode identificar dessas variações climáticas. Depois, fala sobre a porção do norte da Austrália, no qual a gente tem a predominância do clima tropical, e na porção do norte do continente, a gente já vai ter a predominância do clima equatorial. Percebam, mais uma vez pelo climograma, que a diferença é muito considerável. O clima tropical, esse primeiro, ele vai apresentar, pelo menos nos períodos de junho a julho, uma baixa na precipitação muito grande, coisa que não acontece, obviamente, no clima equatorial. Ela tem uma constância de temperatura e os índices pluviométricos são bastante elevados. Depois, ele já aborda, né, as predominâncias, que são os climas desérticos e o clima semiárido. Percebam que as temperaturas sempre são elevadas e os índices de precipitação são bem reduzidos. Vão caracterizar um período muito longo com baixa precipitação, principalmente o clima semiárido, tá? Percebam aí que agosto, setembro, outubro, novembro são períodos com baixos índices pluviométricos e temperaturas bem elevadas. Depois, ele fala sobre a vegetação. Uma coisa que a gente vem vendo ao longo do ano, que o clima que vai determinar a vegetação. Se um determinado local apresenta uma grande diversidade climática, ele também vai apresentar uma grande diversidade na vegetação. No caso da Oceania, em função de ter, né, uma grande extensão territorial, ela vai apresentar diferentes tipos climáticos, sim, mas da mesma forma que tem uma predominância de climas árido e semiárido, também vai existir uma predominância na vegetação adaptada a tais condições climáticas. Então, o livro já traz, né, que a Oceania, em virtude dessa extensão, as características do seu território, dos diferentes tipos climáticos, como vimos anteriormente, apresenta uma formação diversificada com alto índice de variedade. Além disso, a posição geográfica isolada desse continente favorece o desenvolvimento de inúmeras espécies peculiares. Percebam aqui, que a gente vai ter uma predominância, né, da área desértica, estepes e pradarias, seguido de floresta subtropical, temperada,
equatorial e tropical, sempre em concordância com as questões climáticas. Seguindo aqui, falar um pouco sobre a vegetação equatorial e tropical. Como o clima equatorial é um clima que apresenta alto índice de iluminação, apresenta alto índices pluviométricos, então tem calor, tem bastante calor e tem bastante água, as plantas vão ser adaptadas a tais condições. São plantas que conseguem ter um bom desenvolvimento e a gente caracteriza como plantas perenifolhas e latifoliadas. Perenifolhas são aquelas que sempre vão apresentar folhas, as folhas não caem, sempre possuem folhas nos seus galhos. E latifoliada é aquela folha larga, aquela folha grande, aquela folha bem desenvolvida, né? A gente pode trazer, apesar de não estarmos falando desse continente, a gente pode trazer aqui para o Brasil como um exemplo da floresta amazônica, caracterizada por essa influência climática e tem essas mesmas características, são florestas bem desenvolvidas, tá? Depois, vai falar sobre a vegetação desértica. Por sua vez, se é a vegetação desértica, é uma vegetação influenciada pelo clima desértico. Esse clima apresenta altas temperaturas e apresenta baixos índices pluviométricos. Automaticamente, tem que ser uma vegetação adaptada a tais condições. E a gente dá o nome de vegetação xerófila. Xerófila é aquela vegetação que está adaptada à ausência de umidade, está adaptada a viver nesse ambiente mais seco. Percebam que até a coloração é muito diferente, né? Não é aquela espécie que vai apresentar folhas largas, né? Uma vegetação bem desenvolvida, pelo contrário. Depois, a gente vai falar da savana. A savana ela é uma formação também desértica e vai apresentar espécies arbustivas. Quando a gente fala sobre isso, né, em relação a tamanhos, né, ela pode ser arbustivas, podem ser arbóreas ou podem ser rasteiras. Aqui tem uma imagem desses arbustos. Depois, a floresta subtropical. Obviamente, vai ser encontrada nas áreas, tanto a subtropical quanto a temperada, nas áreas de influência desses climas, no caso, na porção sudoeste e na porção sudeste da Austrália e da Nova Zelândia. E essa vegetação ela também é conhecida como floresta de eucalipto, que é uma floresta nativa da Austrália. Depois, fala um pouquinho sobre os estepes e as pradarias, que já vão ser encontradas em maior quantidade no território, em função de serem espécies encontradas no clima semiárido, que é a predominância, já são vegetações mais rasteiras. E, por fim, né, ele vai abordar os aspectos da fauna. E aí que está uma questão bem interessante. Existem algumas espécies, né, que a gente só encontra no país, né, exatamente por causa dessa questão do isolamento geográfico. Não só no aspecto de fauna, mas não só no aspecto de flora, mas no aspecto de fauna também. E aqui dá alguns exemplos. Koala, o canguru, o alabi, numbate. Eu acredito que a pronúncia do outro seja wombat também, né? O unicórnio, entre outros animais. O canguru tem uma questão muito... Ai, gente. O canguru tem uma questão muito interessante. Eu não sei se vocês já viram em filmes. Tem até um filme, né, que é o Canguru Jack, que mostra. São animais que possuem uma estrutura muito bem desenvolvida. E eles são agressivos. Assim, quando necessário, eles são agressivos. Eles vão para o combate, né? Então, eles empurram, eles chutam, conseguem se apoiar, né? Tem uma cauda muito bem desenvolvida. Conseguem se apoiar na cauda e chutar com as patas inferiores, né? Tem músculos bem acentuados. E aqui embaixo tem a imagem do koalinha, tá? Então, eu vou voltar aqui rapidinho, só pra gente fazer uma revisão rapidinha do que a gente abordou, tá? De modo bem geral. O que a gente precisa... Quando a gente fala sobre a Oceania, né, nessa parte mais física, é um pouco mais reduzido, tá? Mas, quais são as informações, agora passando de uma forma um pouquinho mais rápida, que a gente precisa identificar? Bom... Falou de Oceania, eu tô falando de Novíssimo Continente, que foi o continente mais recente a ser colonizado. Tô falando de uma porção do território que vai englobar várias ilhas.
Vou ter um destaque territorial para Nova Zelândia e para a Austrália. O conjunto de ilhas a gente chama de Melanésia, Micronésia e Polinésia. Aqui tem essa divisão, né? O conjunto, as ilhas, a Austrália, a Nova Zelândia. Depois, a gente falou sobre a questão geológica, então é uma área que tem uma incidência sísmica considerável, uma área de encontro de placas tectônicas, uma área no qual tem a ocorrência de vulcões. É um terreno geologicamente antigo, porque ele foi originado lá do processo de divisão do Gondwana. Em relação ao relevo, a gente tem, né, a porção da Cordilheira Australiana, a Bacia Artesiana e o Planalto Ocidental. A predominância, né, serão de regiões de altitudes baixas e médias. Vimos que a questão da bacia artesiana vai ser caracterizada por ser rica em minerais metálicos, até mesmo por causa dessa sua formação geológica. Sobre hidrografia, vimos que a hidrografia da Austrália é pouco expressiva e a utilização desses rios ela vai se dar mais para navegação e irrigação, e que o país apresenta muitos rios temporários. Sobre a questão climática, nós vimos que existe uma variedade climática, entretanto a predominância é de clima semiárido e clima desértico. Aqui foi a leitura que nós fizemos acerca dos climogramas. E como a gente também analisou que existe uma diversidade climática, também vai ter uma diversidade na vegetação, com a predominância também, né, das porções das áreas de vegetação desértica e das áreas com estepes e savanas. Mas da mesma forma que existem outras áreas, ou existem outras influências climáticas, a gente também vai encontrar outras espécies, como a floresta equatorial, como a floresta tropical, floresta subtropical, né, e a temperada. E por fim a gente falou dessa questão da fauna bem diferenciada, exatamente por causa do isolamento que a gente encontra nesse continente, tá bem? Galera, então eu encerro por aqui. No nosso próximo encontro, eu já vou realizar a correção dos exercícios dessa unidade. Até lá!